Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Daiane. Boa noite aí, todos que estão acompanhando mais um Radiologia em Casa. Deixa eu ver aqui. Alexandre, Daiane, vocês me ouvem bem aí? Boa noite, escuto bem, vejo bem. Que bom. Tudo bem. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Márcio. Boa noite, Daiane. Daqui a pouco a gente vai se falar. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito bem, pessoal, vocês que nos acompanham, sabem, todo mês, né, temos o Radiologia em Casa, que é todo mês um tema importante, um tema interessante, algo que sempre vai agregar valor para a nossa profissão e para os profissionais da radiologia, os profissionais de imagem. E hoje nós temos aqui nossa querida professora Daiane Cristine, que vai falar com a gente sobre redução de dose, controle de dose em tomografia, mas de uma maneira muito diferente. Né? Assim, ela vai falar aquilo que nós não falamos ainda, né? Mas nós vamos falar aqui com uma especialista, ela faz um trabalho muito legal, bem interessante sobre controle de dose, coisas que precisamos saber, né? Quem não sabe precisa saber, quem já sabe precisa relembrar e todo mundo colocar em prática. Daiane, se apresenta aí para os nossos participantes aí, que muita gente não te conhece. Tá certo. Primeiramente, boa noite a todos. Já quero começar aqui a minha fala agradecendo ao convite da Ensina Radiólogos, professor Alexandre, também na pessoa do professor Márcio. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daiane Cristine, eu sou tecnóloga em radiologia, tenho mestrado e doutorado na parte de proteção radiológica, aplicações nucleares, e atualmente sou docente do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e tenho desenvolvido trabalhos na área de dose, estimativa de dose em tomografia computadorizada e proteção radiológica de uma forma geral. E também sou vice-coordenadora do programa de proteção radiológica, de mestrado em proteção radiológica aqui do Instituto. E tirei um pouquinho aqui dessa fim de feriado para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que chama atenção, né, constantemente aí. Isso chama bastante atenção, isso é muito importante, Daiane. Quando eu te convidei, eu pensei assim, a Daiane faz um trabalho muito interessante lá em Santa Catarina, e sobre redução de dose, tomografia, que é uma coisa muito importante hoje no diagnóstico por imagem, e porque, assim, vamos então levar esse seu trabalho, né, mostrar para as pessoas entenderem os conceitos. Bom, eu te mandei aí algumas perguntas, né, assim, para a gente nortear bem a nossa conversa. Então, eu tenho, assim, as duas primeiras perguntas, elas basicamente se encaixam uma na outra. Então, na primeira pergunta, eu queria saber de você o seguinte: quando a gente fala redução de dose em tomografia, a gente leva sempre redução de dose, pensa princípio ALARA. Eu consigo, é possível aplicar o princípio ALARA dentro da tomografia? E na segunda pergunta, que nós temos a questão, duas ferramentas importantes, que é o CTD-IVOL e o DLP, que são os indicativos de dose na tomografia. Então, assim, dentro desse cenário, né, o que você tem a dizer para nós, Daiane? Tudo bem, então para facilitar, né, nossa conversa, eu elaborei aqui alguns slides, posso compartilhar a tela para facilitar aqui? Pode sim. Só um instantinho. Quando estiverem vendo a minha tela, vocês confirmam para mim, por favor? Tela cheia aqui. Perfeito. Então, só para contextualizar, né, já ir respondendo a pergunta colocada pelo professor Márcio, eu sempre costumo começar esse assunto lembrando por que é importante a gente falar disso, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas fazer exame de tomografia para paciente não tem limite de dose, por que a gente está falando de dose para o paciente, né? Mas é importante a gente perceber que existe um cenário por detrás de tudo isso que justifica a gente estar aqui falando sobre esse assunto. Então, a gente gerencia, né, cuida, estima essas doses, porque cada vez mais se realiza um maior número de exames, né, procedimentos radiológicos no mundo inteiro. Tá? Aqui eu coloquei alguns dados, depois posso compartilhar a apresentação para quem quiser se apropriar mais do assunto. Mas o ponto primário é o número de exames, né, a frequência de exames radiológicos, principalmente tomografia, cresceu muito, né, e tem crescido cada vez mais. Isso porque é padrão, né? A gente usa muito tomografia para diversas modalidades, diversas indicações clínicas. E
Naturalmente, o aumento do número de exames de tomografia, a gente tem, consequentemente, o aumento do número de pessoas expostas, pacientes expostos recebendo maior dose. Então, por isso que esse tema é tão relevante, porque estamos tendo aí um aumento, né? Temos um aumento considerável aí de exames radiológicos, e desses exames radiológicos, a tomografia é o que predomina, é o exame mais realizado de forma mais frequente. E aí, respondendo à primeira pergunta, né, colocada pelo professor Márcio, por que a gente precisa relacionar, né, o exame de tomografia com o princípio ALARA? Então, lembrar, para quem, né, não lembra, ou faz tempo que não vê, né, o princípio ALARA, ele significa, né, um princípio que tem por significado tão baixo quanto razoavelmente exequível, ou razoavelmente possível, na versão mais atual. Esse princípio foi estabelecido pela ICRP, tá? Que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. E, quando a gente fala desse princípio na tomografia, faz muito sentido, porque se a gente olhar essas duas imagens que eu coloquei aqui no slide, né, o que era a tomografia antes e o que é a tomografia hoje em dia, né, então nós temos um avanço significativo. Então, será que para fazer exames de melhor qualidade eu preciso aumentar a dose obrigatoriamente? Ou será que eu consigo usar o princípio ALARA, né? Então, sim, dá para usar o princípio ALARA e fazer imagens como essas, que, né, eu coloquei aqui para vocês, obtive no site da Siemens, né, que são imagens de alta qualidade, de, né, resolução, nitidez, mas ao mesmo tempo são imagens que trabalham aí com o princípio ALARA, né, tão baixo quanto razoavelmente execuível, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a tomografia é um exame que entrega tem um número de realizações muito alto, e por isso, né, tem uma dose consideravelmente maior, mas dá para usar o princípio ALARA dentro da tomografia. E lembrar que quando a gente fala de ALARA, para muitos é um pouco abstrato, né? O que é, né? Tão baixo quanto razoavelmente possível. O que é o razoável, né? É muito abstrato. E por isso a gente tem que se nortear sempre lembrando que para pacientes não existe limite de dose. Nós temos limite de dose para trabalhador, né? 20 milisievert ao ano. Nós temos limite de dose para membros do público, indivíduos do público, 1 milisievert ao ano. Mas quando a gente fala de paciente, não existe limite de dose. Isso é ruim? Não. Pelo contrário, não existe limite de dose para paciente, exatamente porque existe um benefício por detrás da realização do exame, né? Então, o médico vai fazer tantos exames quanto forem necessários, exatamente porque tem um benefício diagnóstico. Mas, então, por isso não tem limite. Porém, é importante a gente lembrar que tem que ter um controle dessas exposições. E aí que entra o princípio ALARA, né? Fazer de forma que seja tão baixo quanto razoavelmente execuível, mantendo a qualidade do exame, fazendo o exame de forma segura. Tá? Aqui eu coloco um exemplo, né? São vários fatores, né? Já vou emendando aqui, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, tudo bem, tem que reduzir a dose no paciente, mas é só reduzir a dose? É só ir lá e mexer no KV, no MAS? Não. Essa imagem aqui, né, do professor Emanuel, da Universidade de Flórida, né, o Arreola, pesquisador muito famoso na área de estimativa de dose, né? Então, ele deixa bem claro que a dose é o alvo, né? A gente quer reduzir a dose, mas para reduzir ela de forma segura, sem perder a qualidade de imagem, a gente tem que mexer em outros parâmetros, né? Mexe no KV, compensa no MAS, pitch, o comprimento da varredura. Então, tudo isso faz parte, está dentro do princípio ALARA. Não é só reduzir MAS, não é só reduzir KV, não. A gente tem que olhar para os parâmetros, mas também tem que olhar para a qualidade. Tem que olhar para a dose do paciente, mas também tem que olhar para a qualidade da imagem. Não dá para reduzir a dose sem olhar a qualidade da imagem. Por quê? Se eu reduzir a dose sem olhar a qualidade de imagem, o médico vai ver o exame com baixa qualidade, não consegue fazer diagnóstico, e eu vou ter que reexpor o paciente. E aí eu não reduzi a dose, né? Pelo contrário, eu fiz de novo o exame. Não sei se tem alguns comentários aqui, não sei se eu respondo agora, acho que eu posso seguir, né? Pode seguir, Daiane, que depois o Alexandre ele passa para a gente. Tá, perfeito. Aí, naturalmente, a gente tem os parâmetros, né, que vocês possivelmente já ouviram falar bastante, né? A gente tem o CTD-IV e o DLP, são dois parâmetros aí que a gente fala bastante, né? Mas o que são? Quais são esses parâmetros? Para que servem? Eles dão a dose? São a melhor forma da gente saber qual é a dose do paciente, né? Então, coloco aqui também um resumo desses parâmetros.
primeiro, lembrar como que a gente estima a dose em paciente, né? Então, o profissional, a gente usa o dosímetro, certo? A gente coloca o dosímetro ali na altura do tórax, na parte superior do tórax, e a partir disso a gente tem, mês a mês, a dose recebida pelo profissional, né? Porém, como a gente estima a dose de um paciente? Então, existe, primeiro, duas grandes áreas: a estimativa de dose e a dosimetria interna de um paciente, tá? Dosimetria interna, eu estou falando de pegar phantoms, que são simuladores do corpo humano, como esses aqui nessa imagem. Não sei se vocês conseguem ver o meu laser. Acredito que sim. Como esses aqui no canto inferior da imagem, né? Esses phantoms, eles são phantoms que a gente pode, né, tirar fatia por fatia, né? Eles são cortados, e a gente coloca um dosímetro, um TLD, como a gente usa no ocupacional, né? E aí, ali eu posso fazer uma tomografia desse phantom e saber qual é a dose que um phantom está recebendo, né? Então, eu tenho ali uma estimativa, uma determinação de dose para o paciente. A estimativa, a gente já não trabalha com esse tipo de phantom, a gente não vai pegar o phantom e colocar o dosímetro dentro dele o tempo todo, não. Estimativa, a gente faz isso por meio, principalmente, né, por meio de softwares. A gente tem dois principais, né, que a gente utiliza. Um software chamado CityExpo, um software, né, funciona ali no modelo Excel, a gente coloca os dados do paciente, KV, MA, os dados do exame, né, PIT, entre outros, e aí, com esses dados, o software consegue falar, olha, para esses parâmetros, o teu paciente recebeu tal dose, né, a estimativa da dose que ele pode ter recebido foi essa. Então, é assim que a gente estima a dose hoje em dia, com os parâmetros técnicos, inserindo esses parâmetros dentro de um software, tá? Isso é um modelo, existem vários, né? Aqui é uma fala mais rápida. E quando você faz um exame de tomografia, né? Você que trabalha na tomo, ou está fazendo estágio, ou já viu, né? Ali um console de tomografia, geralmente terminou o exame tomográfico, né? Tomografia ali do paciente, você vai ter uma tela como essa. Essa tela preta a gente chama de dose report, que é o relatório de dose, né? Ou dose sheet, né? Que é a folha de dose também. E esse relatório, ele nos dá algumas informações interessantes, exatamente sobre a dose do paciente, usando esses parâmetros que eu expliquei para vocês, né? Pegando, né, phantoms e fazendo estimativa. Os parâmetros mais importantes que esse dose report nos apresenta são esses aqui, o CTD-IV e o DLP, tá? Então, todo paciente terminou um exame, né, na tomografia computadorizada, vai ter uma tela, né? O tomógrafo tem que ter uma tela, isso é norma internacional, não é só no Brasil, né? Isso foi criado lá fora, lá pela mesma instituição que criou o padrão DAICO, ela também estabelece isso, né? Então, todo tomógrafo vai emitir uma tela como essa, e nessa tela a gente vai ter duas informações importantes, o CTD-IV e o DLP. O CTD-IV, ele é uma informação baseada nesse modelo aqui, nesse experimento que vocês estão vendo aqui na minha tela. Então, são duas fotos. Na foto superior, a gente observa um tomógrafo. Ali na abertura do gantry desse tomógrafo, a gente tem uma peça de plástico, né? Essa peça de plástico a gente chama phantom, né? E esse phantom, ele não é feito de qualquer plástico, ele é feito de um plástico chamado PMMA, polimetilmetacrilato. Esse PMMA é um plástico, né? Colocando aqui em termos simples, que tem exatamente por objetivo simular a anatomia, né, as densidades, não a anatomia, mas sim as densidades do corpo humano. Então, é o que a gente tem aí de mais próximo. E esse phantom, ele tem duas medidas. Eu tenho um phantom, dois padrões. Eu tenho um phantom que tem um diâmetro de 32 centímetros e tenho um phantom que tem um diâmetro de 16 centímetros, tá? O phantom, né, esses dois aqui são de 32. O phantom de 32 centímetros, né, de diâmetro, ele é um phantom que representa, ele foi feito para representar o corpo, né, o abdômen, o tórax, o corpo humano padrão de um adulto, tá? E o phantom de 16 centímetros, que é um menor, né, ele já foi feito para representar a cabeça de um adulto ou o corpo de um paciente pediátrico, tá? Então, por isso que são dois padrões, para representar adulto e criança. E nesse phantom de PMMA, se vocês observarem, tem furos, né? Temos aberturas dentro desse cilindro, cerca de 5 aberturas. Para que servem essas aberturas? Exatamente para a gente colocar essa caneta dosimétrica, né? É um dosímetro, né? Um dosímetro do tipo câmara de ionização. Opa. É um dosímetro
que é colocado, né, introduzido dentro dessas aberturas, e quando eu faço a simulação, vou lá, né, ligo meu tomógrafo, simulo um exame, esse dosímetro vai me informar quanto de radiação chegou dentro desse phantom. Então, essa medida, quanto de radiação chegou nesse phantom, né, com essas características, é o que a gente chama de CTDI. O que significa a sigla CTDI? É o índice de dose em tomografia computadorizada. O que a gente mais usa, existem vários tipos de CTDI, né, cerca de 5. O que a gente mais usa é o CTDI-VOL, que é o CTDI volumétrico. Ele é o CTDI que leva em consideração o pitch. Né? Lembram do pitch, né? Que é um fator que está relacionado ao deslocamento da mesa de acordo com o exame, né? Então, espessura de corte. Então, o pitch, ele é levado em consideração, né, por meio dessa fórmula aqui, e, a partir disso, a gente tem o índice de dose, ou seja, quanto de dose, mas eu faço um parênteses bem grande, né? A dose a gente chama o ideal do ponto de vista da física e das radiações, é chamar isso de exposição, né? Então, quanto de exposição à radiação o paciente recebeu, né? Nesse exame, nesse procedimento. Voltando aqui só para ficar mais claro, fiz a tomografia do meu paciente, no final vai aparecer lá no relatório de dose o valor de CTDI-VOL, tá? Esse valor de CTDI-VOL, ele foi calculado com base nesse arranjo experimental que vocês estão vendo aqui na tela. Aí, possivelmente, você esteja se perguntando, né? Mas, poxa, então, foi calculada a dose com base no phantom e não no paciente? Exatamente. O CTDI-VOL, ele é uma estimativa da dose, né? A gente fala dose aí com bastante restrição, né? É uma estimativa da exposição, a quantidade de radiação que aquele paciente possivelmente recebeu durante o exame, tá? Ele é sempre dado em miligrays, tá? E o outro parâmetro, né? Colocado, aqui eu coloco mais detalhes também, né? Para quem quiser observar. Né, quando o paciente, né, eu faço lá a tomografia, eu coloco a quilovoltagem, o tempo de exposição, a miliamperagem, uso aqui o meu phantom, né, quando eu estou fazendo lá o controle de qualidade, né, e aí, por meio disso, eu consigo determinar, né, considerando o pitch, eu consigo chegar no que a gente chama de CTDI-VOL, que é o CTDI que leva em consideração todas essas informações, mais o deslocamento da mesa. Ele é muito importante, tem sido usado há muitos anos, né? Se pega exames antigos, você vai ver que tem CTDI-VOL, porém, ele não é suficiente para estimar a dose. Como vocês viram, o CTDI-VOL ele usa um phantom de 32 centímetros de diâmetro ou 16 centímetros. E isso não representa necessariamente a dose, não representa necessariamente um paciente, né? Então, por isso, criaram, né, um segundo parâmetro, que é o DLP, tá? O que é o DLP? Ele é mais simples. É o produto dose-comprimento. Ou seja, eu peguei a informação lá do meu CTDI-VOL, só que eu vou levar em consideração não só uma fatia do exame. Na tomografia, a gente faz estudos de várias fatias. Então, o CTDI-VOL é só a informação de exposição para uma fatia. No DLP, eu vou pegar o CTDI-VOL e multiplicar pelo comprimento da varredura, ou seja, o CTDI-VOL de todas as fatias lidas, obtidas daquele paciente. Por isso é o produto dose-comprimento. É a dose ou a exposição que o paciente recebeu pelo comprimento de varredura, tá? Esse é o que a gente mais usa para fazer a estimativa de dose, no fim das contas, porque ele leva em consideração o tamanho da varredura. Se meu paciente fez uma tomografia só do tórax, né, vai receber uma dose menor do que o paciente que fez a tomografia do tórax e do abdômen, porque eu fiz uma varredura maior, então a dose será maior também. Ele também é dado em miligray, só que como ele leva em consideração o comprimento da varredura, tem um centímetro aqui. Então, só para deixar claro, CTDI-VOL e DLP, dois parâmetros, dois índices de dose utilizado para ter uma noção, não é a dose exata, é para ter uma noção do que está acontecendo com esse paciente, quanto ele está recebendo de exposição, né, o que a gente pode chamar aqui previamente de dose. Lembrando que são ótimos, né, são usados no mundo inteiro, não só aqui, né, em todo lugar se usa CTDI-VOL e DLP, mas sempre lembrem-se, CTDI-VOL, quando você vê aquela tela preta, tiver lá CTDI-VOL, aquilo não é a dose do paciente, é uma estimativa, né, para a gente ter uma noção do que está acontecendo durante aquele exame, mas não é a dose.
E mesmo o DLP também é uma estimativa que também se baseia no Phantom de 32 centímetros ou 16, é uma estimativa do que está acontecendo durante aquele exame. Eles não podem ser usados como se fosse a dose. Então, eu não posso virar nessa tela preta e falar, olha, nesse exame, a dose do meu paciente foi 11 miligramas. Não, isso aqui é estimativa de exposição que ele recebeu. Para transformar isso em dose efetiva, ele tem um outro processo, um outro cálculo. Tanto é que o tomógrafo ele nem se compromete, ele nem mostra a dose efetiva, porque né, isso aí tem que ter um cálculo, só os tomógrafos mais atuais. E já que o CTD-IVOL e o DLP eles não fornecem a dose no paciente, aí existe um terceiro parâmetro, que eu já coloco aqui, né, não é o foco da aula de hoje, mas só para você já ter uma noção, que é o SSDE, né? É a estimativa de dose baseada no tamanho do paciente. Porque todos devem concordar que esses Phantoms aqui, eles não representam a anatomia padrão, por exemplo, brasileira. Né? Quantos pacientes têm um diâmetro exatamente de 32 centímetros abdominal? Poucos, nem todos. Então, a gente tem variações aí no biotipo. Então, existem organizações como a Associação Americana de Físicos Médicos que criaram esse parâmetro, o SSDE, que é a dose estimada pelo tamanho do paciente, exatamente para melhorar essa estimativa, não ficar só se baseando em Phantoms, né, de 32 centímetros, né, usar de fato a medida do paciente, né, o tamanho do diâmetro abdominal do paciente, né, como mostra essa imagem aqui, ó, tomografia da região abdominal. Então a gente mede o diâmetro de uma lateral à outra, e o diâmetro, né, antero-posterior, e a partir disso a gente consegue fazer estimativa de dose. Existem alguns estudos no Brasil, recentemente eu orientei, não sei se está aqui hoje, né, o Alexandre, lá no Rio Grande do Sul, né, ele fez um trabalho bem interessante, pegou dados aí de mais de 800 pacientes para fazer estimativa usando o SSDE, e a gente percebe que a dose, né, estimada pelo CTD-IVOL-DLP, ela difere significativamente do SSDE. O SSDE é mais exato, ele realmente é mais fidedigno na hora de estimar a dose. Certo? Se quiserem colocar mais alguma pergunta dessa parte. Tranquilo, Daiane. Deixa eu, assim, só para a gente fazer uma... Deixa eu só mudar meu... Aqui. Bom, só para a gente colocar de uma forma assim bem mais técnica aqui. Uhum. Então, quando eu estou lá no aparelho de tomografia, que eu vou programar um exame, fiz lá o escanograma, eu vou marcar, vamos pensar no abdômen, por exemplo, que a gente tem na tela. Então, o aparelho, ele já me dá ali na minha tela de programa, valores de CTD-IVOL e de DLP. Sim. Então, ele tá me dando uma estimativa de como vai ser esse processo que eu estou... Aquela sequência, né? A gente tem que lembrar que uma tomografia, por exemplo, principalmente de abdômen, às vezes você faz 3, 4 aquisições, né? Então, para cada aquisição, eu vou ter uma estimativa de DLP e de CTD-IVOL. Como você disse, ele não está dizendo que aquilo é a dose, mas é um valor aproximado dentro dos parâmetros que ele tem. Sim. Mas eu posso usar esse valor para tentar diminuir, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Abdômen. Me apareceu lá um CTDI de 700 miligramas no abdômen que eu estou programando. Se eu conseguir mexer nos parâmetros, né? Tempo de rotação, quilovolt, miliampere, mexer em pitch, ou seja, todos os fatores, parâmetros, e eu conseguir reduzir isso, por exemplo, de 700 para 600, eu já estou tendo uma vantagem, certo? Porque automaticamente vai mexer também no... Se eu mexo no CTD-IVOL, eu estou mexendo também no DLP, né? Isso, exatamente, bem pontuado, Márcio. O CTD-IVOL e o DLP podem ser usados como norteadores. Se eu olhar para aquele valor, eu quero mexer no protocolo para diminuir aquele valor. Isso é super válido e é a intenção, né? Eles foram criados com essa intenção, de nos nortear para a gente diminuir esses valores de dose e exposição. Porque eu já vi assim que muitos profissionais, às vezes, na tomografia, como eu na minha fala inicial, tem gente que desconhece o conceito, tem gente que não lembra do conceito, né? E você, então, ter essa informação, saber que você pode... Aqueles números ali, eles são importantes em relação à proteção do paciente,
é fundamental para a questão de dose, né? A gente tem aqui um parâmetro. Agora, é uma pergunta até minha aqui, eu vou chamar o Alexandre daqui a pouco. Aí você falando aqui do SSDE, né? Para eu ter esse cálculo, você sabe me dizer se o equipamento de tomografia ele tem uma ferramenta assim, ou eu tenho que trabalhar paralelo? Excelente pergunta, Márcio. Os equipamentos de tomografia, eles não fornecem o SSDE, né? Então, eles fornecem o CTDI, DLP, mas o SSD ainda não fornece. Existem equipamentos, né, que estão saindo aí de linha já com esses recursos, mas o que a gente tem no dia a dia e na nossa realidade não fornece. Então, como que eu estimo esse SSD? Então, a gente vai usar ferramentas de mensuração que o próprio tomógrafo fornece. Então, se eu quiser medir a lateral, como eu mostro nessa imagem, né, de uma lateral a outra, eu vou usar as ferramentas que, né, o próprio tomógrafo, o próprio console ali fornece para fazer, né, a régua que a gente tem ali, para fazer a medida. Então, a gente faz isso muito manualmente mesmo, como foi o caso do trabalho que eu mencionei, né, foram feitos mais de 800 exames de forma manual. Então, não é fácil ainda. Sim. Mas, então, assim, basicamente, se eu quiser calcular o SSD, eu tenho as informações dentro do aparelho. Por exemplo, medir a largura, né? Medir a espessura lateral e anterior-posterior, os valores. Daí eu vou precisar dos valores de dose, né? Isso. Vou precisar daqueles valores referenciais que ele me dão, que ele me dá lá. Isso. E aí eu faço a conta. Exato. Esse documento que eu printei aqui, coloquei para vocês, a APM, o Report 204, lá no final dele tem uma tabela. Então, você vai ver qual é a medida lateral e AP do teu paciente, isso vai se transformar num diâmetro efetivo, um valor, né? Você faz uma multiplicação lá, vira um valorzinho, um diâmetro efetivo. Você vai lá na tabela e vê, para esse diâmetro efetivo, qual é o fator de conversão. A própria APM já te dá um fator de conversão. Ah, perfeito. Pega esse fator de conversão e multiplica pelos parâmetros de dose. Perfeito. Então, assim, a gente tem, quem quiser, se eu quiser, então, ter uma visão sobre a dose, né, de radiação, eu preciso me dedicar um pouquinho mais do que ficar só naquela informação que o aparelho fornece, né? Exatamente. Tá? Pesquisa. Acho que tem que... A gente vê hoje, Daiane, né, que a tomografia, ela ganha o cenário nacional, agora nesses 2 anos de pandemia, então a tomografia, ela se tornou uma ferramenta absurdamente, assim, útil para os casos aí de Covid. Mas a gente, conversando com vários colegas de vários estados, a gente percebeu que existe essa questão de dose, né? Essa questão, a gente teve um aumento muito grande nessa demanda de exames, mas a questão de dose, às vezes, era deixada até meio de lado, ou por desconhecimento, né? Até por, assim, aspas, um descaso, enfim, mas o fato é que dose de radiação é assunto sério. Bom, respondidas essas 2 primeiras perguntas aí, brilhantemente, eu vou chamar aqui o professor Alexandre Araújo, nosso colega. O Alexandre, ele sempre tem uma participação boa para fazer no meio da entrevista, ele sempre coloca... E ele vem com umas perguntas, tá, Daiane? Ele pega a pergunta que o povo manda lá no chat, e quando ele, assim, ele acha que... Assim, não, foi pouco, ele manda uma pergunta dele também, tá? Ele é assim. Que bom. Bem, mais uma vez, pessoal, boa noite. Boa noite, Daiane. É um prazerzão estar com você aqui. Você está junto com a gente e está falando aí sobre redução de dose em tomografia computadorizada. Márcio, primeiro eu vou pegar a participação do pessoal, para ninguém ficar chateado aqui com a gente, e a gente já fazer uma interação ainda maior, tá bom? Perfeito. Lembrando a todos que estão com a gente hoje, que é importante que vocês aí no chat coloquem aí a cidade, a região que vocês são, se você é estudante, aonde você estuda, se você trabalha, onde você trabalha, se você é formado, de qual região. Então, lembra todo mundo que no sorteio, no final, essa informação é muito importante para todos nós aqui. Mas, muito bem. O pessoal está perguntando sobre o link, né? O link depois fica disponível para poder assistir essa aula, sim, tá? Vamos a algumas perguntas, algumas interações aqui. Temos uma interação aqui
do Alexandre, deixa eu ver se... Isso, Alexandre Maciel. Em TC, devemos sempre usar o termo estimativa de dose, pois como dose é inserida por um fanto, não leva em consideração a dimensão do paciente. Acho que isso já foi um pouco respondido, se mais quiser interagir um pouco mais. É isso mesmo. Boa noite, Alexandre, meu aluno. Exatamente. O Alexandre fez parte desse trabalho, né, do SSDE, foi a dissertação de mestrado dele. Fico feliz até de ver, né, a sequência do trabalho. E realmente a gente usa muito o termo estimativa e de forma assim bem direta, né? Por que a gente está falando de CTDI, DLP, sendo que isso não muda a rotina do serviço, né? A gente vai fazer o protocolo da mesma forma. Mas exatamente porque a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Se os pacientes estão recebendo, se essas doses estão sendo aumentadas, diminuídas, né? Então, para a gente ter um conhecimento do que ocorre. Então, por isso que é uma estimativa, a gente não está colocando dosímetro lá, né, para ter o valor exato, a gente está estimando, é o termo mais exato mesmo de ser usado. Muito bem. O Abel Passos também está participando junto com a gente. Um grande abraço aí para o Abel. Quando eu coloco equipamentos de TC, peso e altura, isso ajuda no controle de dose? Excelente colocação, Abel. Sim, ajuda muito. E né, se eu pudesse fazer um pedido, seria esse, né? Todos os profissionais, quando vão fazer o exame, se tiverem essa informação disponível, peso e altura, coloquem. Porque na hora da gente estimar, nesses softwares que eu mencionei, CityX, o Virtual Dose, entre outros, eles pedem o peso e altura. E na maioria das vezes a gente não tem essa informação. Então a gente faz estimativa fraca. Mas se a gente tiver o peso e altura, com certeza ajuda bastante. Aqui tem uma outra pergunta também do Márcio André Azevedo. Ele pergunta se o overrange ele influencia nos valores. Eu acho que não, o overrange deve estar se relacionando ao deslocamento da mesa, seria isso? Isso. O overrange é um fenômeno, né? Não é um parâmetro, nada, ele é um fenômeno, é um fato que ocorre principalmente em tomógrafos, em sistemas helicoidais. Isso. Então, o tomógrafo ele vai começar a fazer meia rotação para então fazer a aquisição da imagem antes e meia rotação depois. Então, isso interfere sim no sentido de que às vezes o sistema não está lendo essa meia rotação, essa meia volta que o tubo de raio-x deu, ela está expondo o paciente, e isso não foi, nem sempre é considerado, né? Mas está expondo. Então, às vezes o sistema só considera aquela helicoidal perfeita, né? Onde começou o primeiro corte e onde terminou o último, mas sempre tem uma rotação, meia rotação antes, meia rotação depois, e isso é importante a gente informar quando vai fazer estimativa de dose. Os softwares pedem essa informação. Janaína Rezende pergunta se existe alguma frequência de usar esses phantoms. Eu acredito que ela deve estar fazendo referência a alguns aparelhos que tem para calibração, né? Porque esses phantoms são para pesquisa, não é isso? Isso, esses phantoms são usados para pesquisa, e principalmente o de PMMA, é usado no controle de qualidade. Então, você tem um controle de qualidade semanal, mensal, na tomografia, né? E aí são usados esses phantoms exatamente eles são usados para calibrar esses valores de CTD e vol, DLP, né, para ver se está tudo certinho nas estimativas. Muito bom. Vamos fazer mais interações aqui, mas antes de tudo isso, vamos aí agradecer a todo mundo, que tem gente do Brasil inteiro aqui, já são mais de 150 pessoas conosco nessa noite, tem gente aí de Votuporanga, que é biomédico, que faz pós-graduação, Belo Horizonte, gente de São Paulo, gente do Pará, Paraná, Bahia, Maceió, tem gente de todo o Brasil. O Márcio, que estava participando, nosso amigão aqui de próximo de Guará, um grande abraço aí, Márcio, um grande profissional, né? Muita gente, Belo Horizonte, Recife, Santa Isabel, Salvador, de São Paulo, do Brasil inteiro, de Santa Catarina e assim vai. Tem gente de todo o Brasil participando com a gente. Um abraço para todo mundo. É muito bom estar com todos vocês aí. Aí, ó, tem gente aqui, ó, Marcos Vinícius Bortolotto. Esse conhece, hein? Esse aí não pode fazer pergunta, não. Marcos, um grande abraço para você. Cláudio Caetano presente com a gente também. Você sabe que uma vez, Daiane, eu briguei uma vez com o Cláudio Caetano, nem sabia que ele era Cláudio Caetano, nem ele não sabia. Eu fui fazer uma aplicação em Brasília, eu ia lá e ajustava o protocolo do equipamento com uma dose menor e colocava com protocolo com um pitch mais reduzido, um pitch
adequada a cada tipo de exame, e com modulador de dose. E o Cláudio era chefe do serviço, falava, quando o application sair, vocês tirem esse simulador de dose, que ele não está bem calibrado, não. Isso já fazem quase 20 anos atrás, e isso virou uma brincadeira entre nós. Um grande abraço aí, Cláudio. Espero breve a gente estar junto. Então, muita gente aí, muita gente com muita experiência participando, né? E a gente está mandando abraço para todo mundo. Tem gente de São José dos Campos, aqui da nossa cidade, gente do Brasil inteiro participando junto com a gente. Abraço para todo mundo e todo mundo concorrendo ao nosso sorteio no final hoje. Não é isso, Márcio? Mas, antes de dar andamento, comentar com o pessoal aqui. Tem mais perguntas, a gente vai interagir um pouco mais. Eu mesmo tenho aqui algumas coisas para perguntar e para complementar aqui com a Daiane, mas antes, Márcio, qual que é aí o nosso melhor caminho? Aqui, se você quiser fazer a sua interação agora de perguntas aí, para a gente partir para as próximas perguntas, tranquilo. Maravilha, então. Então tá bom, Márcio. Daiane, eu queria te fazer o seguinte: nos Estados Unidos, hoje nós já temos um padrão que o pessoal, alguns deles chamam de NEMA, né? Para poder controlar melhor a dose em tomografia computadorizada, né? Com a grande preocupação que alguns equipamentos, as doses são extremamente excessivas. Será que o padrão americano também é por doses estimadas que eles são controlados? Você sabe um pouco sobre isso? Sim, interessante. O NEMA é a organização que criou, fundou o padrão DICOM. E essa mesma organização, ela tem essa preocupação rotineira de se acompanhar as doses, né? Então, o padrão DICOM tem dentro lá, né, como vocês viram aqui no slide, o relatório de dose. Então, essa é a maior, assim, a forma mais clara do padrão NEMA, de se preocupar com dose. Então, a gente tem os relatórios de dose. Porém, o que acontece nos Estados Unidos, eles fazem da seguinte forma: toda vez que um paciente é exposto, né, você tem ali a dose que ele recebeu, isso pode ser arquivado, relatado, você vai tendo ali, ó, tantos pacientes receberam tantas doses, você tem esses registros, isso é muito importante, porque mesmo que não tenha limite de dose para paciente, como eu já mencionei no início, mas é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Não tem limite, mas não significa que é sem limite, né? Que é qualquer dose, não tem limite estabelecido em lei, porque o benefício é maior do que o suposto malefício, né? O princípio da justificativa, mas a gente tem que acompanhar. Então, o NEMA faz o quê? Ele estabelece um relatório de dose por meio do qual você vai acompanhando tudo que está acontecendo com esses pacientes. Depois, eu pego esse relatório, então, as doses que os pacientes receberam, e organizo essas informações. Então, tomografia do tórax. Os pacientes que realizaram tomografia de tórax nos Estados Unidos receberam, em média, 6 millisieverts de dose. Foi feito já o cálculo final da dose, né? Receberam 6 millisieverts de dose. Esse valor não é o limite, porque não temos um limite, mas ele é um valor norteador. Isso a gente chama de nível de referência em diagnóstico. Então, também é um assunto que se discute bastante, está bem alta. A gente chama, a sigla para isso é DRL, né, Diagnostical Level Reference, alguma coisa nesse sentido, mas é um nível de referência. Então, é um padrão, assim, o que está acontecendo? Olha, você vai fazer uma tomografia de tórax, assim, um nível, né, para você ter uma referência de qual a dose que o paciente pode receber, assim, 6 millisieverts. Então, isso acaba sendo um valor norteador, você fica de olho nesse valor, ele chama nível de referência. Trazendo para o Brasil, nós não temos níveis de referência definidos, isso é muito importante deixar claro. Mas tem a resolução 611, que saiu agora, ela dá alguns parâmetros, mas ela não estabelece claramente quais são esses níveis de referência, tá? Isso aí está sendo estudado, existem diversos pesquisadores aí, né? Eu também colaboro, mas existem outros mais aí que, né, têm trabalhado até mais nisso, principalmente a Sociedade Brasileira de Físicos Médicos, né, a BFM. Então, não existe nível de referência no Brasil, mas, fechando e voltando para a tua pergunta, a gente pode usar, sim, os valores que são estabelecidos pelo NEMA nos Estados Unidos. Eu queria até fazer um complemento aqui, Daiane, que esses parâmetros, né, que hoje são bem controlados aí nos Estados Unidos, eles servem também até para alguns dados individuais de pacientes que são frequentemente submetidos à tomografia, né, para poder controlar, porque eles têm um outro sistema de controle de todos os pacientes através de um sistema associado ao FDA, onde eles conseguem
realmente, esse paciente ele frequentemente faz um tratamento oncológico, ele vai para uma tomografia de tórax, para, de repente, dentro do mesmo serviço, reduzir a dose, você trabalhar com doses menores. Vocês deram o exemplo, agora o Márcio falou agora há pouco sobre tomografia computadorizada, especificamente alguns pacientes você trabalhar com ultra low dose, de repente pacientes portadores de doenças como leucemia, ou uma outra doença oncológica que tem uma relação com a parte sanguínea mais severa, né? Então, o que é mais importante para os nossos ouvintes aqui também, pessoal, aqui a gente tem gente de todos os níveis, professores, grandes conhecedores, pessoal que é recém-formado, é a gente começar a instigar em vocês entenderem que dose de tomografia, ela é uma questão séria, porque o paciente, muitas vezes, como a Daiane colocou muito bem, ele é submetido a diversos exames, e esses diversos exames, a gente pode ter alguns efeitos, e quanto menor, aí através da primeira pergunta do Márcio, do princípio alar, quanto a menor dose que a gente puder usar nesse paciente, com a melhor qualidade possível, a gente começa a fazer já esse controle através desses dados que a gente tem, dessas estimativas que a gente tem. Aí, Daiane, eu queria emendar já com uma outra pergunta para a gente enaltecer um pouco mais para o pessoal aqui. Com tudo isso que a gente falou até agora, né? Diretamente as questões hoje da quantidade de MA utilizado, moduladores de dose, que eu fiz essa brincadeira agora há pouco, o próprio pitch, Elical-pitch, agora mais recente, variável Elical-pitch, eles são fatores, então, que a gente pode trabalhar nessa estimativa de dose, consequentemente, numa dose menor do paciente? Isso é um papel da gente? Qual a atenção que a gente deve ter a isso? Sim, excelente pergunta. O tema, né, a temática é estimativa de dose, né, você quer estimar a dose, mas a gente sabe que o produto final é otimizar a dose. O que é otimizar? É reduzir a dose, mas manter a qualidade na imagem, né? Isso é otimizar. Então, como que eu consigo otimizar a dose? Reduzir a dose e manter a qualidade na imagem? Por meio desses parâmetros, né, que o professor colocou. Então, esses parâmetros, eles é como se fosse uma balança, né? Você não pode só ponderar um, né? Vou diminuir o máximo o KV. Pera lá, mas tem... Ou diminuir, né? Aumentar o pitch, como muitos falam, né? Que o pitch é inverso à dose. Aumenta o pitch, diminui a dose. Mas se aumentar o pitch, o ruído na imagem, aí eu tenho que compensar com MA, MS, e aí o MAS, a gente sabe que é a quantidade de radiação. Então, é uma balança, né? Exatamente que a gente precisa ficar ponderando. E isso não pode ser aleatório. Eu não posso, tecnóloga, ou técnica em radiologia, sentar ali no meu tomógrafo e começar a falar, não, deixa eu ver se eu fizer esse exame aqui com um MAS menor, o que vai acontecer? Não, isso não pode. Então, isso tem que ser um processo. A pessoa primeiro precisa se apropriar desses parâmetros, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Começar a entender essas relações, e a partir de uma equipe, né? De um trabalho em conjunto do tecnólogo, do técnico e tecnólogo, com a equipe médica. O tecnólogo e o técnico, eles vão ter o controle dos parâmetros técnicos, mas é a equipe médica que vai dizer se a imagem atende os critérios de qualidade. Não adianta abaixar demais os parâmetros e quando entregar a imagem, como eu já mencionei, entrega a imagem lá para o médico, o que é isso, né? Então, são parâmetros que sim, a gente pode otimizar, reduzir, né, mas mantendo a qualidade, posso otimizar a dose com eles, mas eu não posso fazer isso por conta própria. Eu preciso estar alinhado com a equipe médica precisa estar ciente, de acordo, e ser o nosso norteador. A gente tem que pensar no que o médico quer ver. Muito bem colocado. Na verdade, existem fatores que a gente pode reduzir a dose, né? Otimizar a dose, com o melhor termo que você colocou muito bem, mas evidentemente que eles devem ser manipulados com uma equipe multidisciplinar, médico, físico, tudo com o objetivo de realmente você não ter nenhuma perda de qualidade no exame de uma maneira geral. Márcio, com você. Beleza, vamos continuar aqui. Antes de continuar, vou mandar um abraço para um participante, que é um abraço especial, que é o David, lá de Caruaru, Pernambuco. O David é um colega tecnólogo, e quando a gente começou a fazer o nosso canal, os primeiros vídeos do nosso canal no YouTube, teve uma participação muito importante. O David foi o primeiro que colaborou comigo num vídeo. Então, eu tenho um carinho muito especial com ele, a gente sempre troca uma ideia, então ele está aqui assistindo. Bom te ver aqui, David, um abraço. E, Daiane, eu vou fazer da mesma forma, eu já vou mandar 2 perguntas para você, porque o Flávio, lá de Santa Catarina, você conhece o Flávio de Santa Catarina? O Flávio Luiz, você conhece ele? Flávio, conheço. O Flávio, ele colocou um comentário assim, quanto à estimativa de dose em criança. Como isso já vai para o gancho da pergunta, então assim,
a primeira parte, né? Agora sim. Relação de tomografia de tórax. Tá? Tomografia de tórax. A gente sabe que existe o protocolo low dose, de baixa dose para tórax. A minha pergunta para você para a gente entender esse critério de low dose. Quando eu diminuo a dose única, exclusivamente lá no equipamento, eu estou fazendo um protocolo low dose, ou esse protocolo low dose, ele tem um parâmetro específico. E aí depois você pode já emendar na questão seguinte, que é com relação à parte pediátrica, porque a gente sempre fala, a gente estava conversando outro dia, a gente sempre fala de dose, mas todos os parâmetros que nós temos, basicamente, assim, né, nos comentários aí, a grande maioria trata de adulto. E as crianças, né? Então, aí deixo com você a parte do tórax, de baixa dose, do low dose, e também a questão pediátrica, atendendo também o nosso o pedido do nosso colega Flávio. Com certeza. Excelentes colocações. Até para dar sequência e abordar esses tópicos, né? Eu só queria complementar antes, exatamente com esses parâmetros. Eu fiz uma listinha aqui, né? Vou compartilhar os slides com vocês, como eu já mencionei. Lembrando que, né, grande parte das informações, né, aqui eu cito a professora Nercician, tem o professor Arreola, entre outros, são profissionais aí que estão, né, muito mais tempo fazendo pesquisa, são físicos, médicos, então coloco aqui as referências no final também das aulas deles, para que vocês possam ter aí todo acesso a todo esse conteúdo, né. Mas, realmente, quando a gente fala de protocolo de baixa dose, aí já vem os termos técnicos, low dose, ultra low dose, né, que é ainda mais, né, sofisticado. Então, a gente precisa organizar essas informações para que realmente a gente não saia, né, como o professor mencionou, falando, eu estou fazendo um protocolo low dose, mas, na verdade, não, você está fazendo um outro recurso. Então, a gente tem que ter um cuidado. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é que a gente precisa lembrar que para a gente mexer, né, alterar, otimizar a dose, nós precisamos usar parâmetros, né, como acabei de mencionar ali com o professor Alexandre, né, então esses parâmetros como KV, MA, tempo de rotação do tubo, a colimação, né, a abertura do feixe, inclinação do gantry, entre outros parâmetros, até mesmo o pitch, todos eles impactam diretamente na dose, né. E outros parâmetros como reconstrução do filtro, a espessura de corte na reconstrução, esses, né, já destacado aqui os demais, eles impactam diretamente na qualidade da imagem. Então, tem que ficar fazendo essa balança com esses dois parâmetros, tá? Aí, seguindo esse raciocínio do que o professor mencionou, eu trago um estudo muito interessante feito pelo professor Arruela, lá dos Estados Unidos, da Universidade da Flórida. Eu coloquei a imagem ali bem pequenininha, porque é uma imagem forte, desculpa não ter avisado antes, mas é um estudo exatamente que faz o quê? Como a gente não pode ficar fazendo testes, né, de pesquisa, de redução de dose com seres humanos, com pacientes, né, durante ali os protocolos de exame, isso não pode, a gente não pode ficar fazendo pesquisa, né, testando, aumenta o KV, diminui, né, um paciente, então, existe uma linha muito forte que é o estudo em cadáveres, né, então se faz estudo com cadavérico para fazer estimativa de dose, estimativa e dosimetria interna. Então, o que esses estudos têm feito? Então, se coloca dosímetros dentro do paciente, né, do paciente cadavérico, é o termo que tem sido usado, né, se colocam dosímetros, né, de forma, né, intervenção cirúrgica mesmo, procedimento, como mostrado ali na imagem ao canto inferior, e se faz exatamente essa manipulação de KV, MA, né, como eu estou mostrando aqui nesse quadro, né. Então, o scan é o número de procedimentos, então foram feitos aqui são 4, né, o terceiro foi removido, então foram realizadas, 4 exposições nesse mesmo cadáver, alterando os parâmetros técnicos, né, KV e MA. Esse SD é o desvio padrão. Então, você alterou. E observa, lá no comecinho, fazendo o link com o que o professor Márcio mencionou, né, quando eu mexo, né, no KV e no MAS, para saber se isso melhorou, diminuiu, aumentou a exposição, a dose do meu paciente, eu vou olhar de novo para o CTD e vol. Então, olha só que interessante. Nessas 4 exposições, a que entregou a menor dose, a menor exposição, foi nessa configuração, com 100 kV e o MA de 30. Entregou um CTD e vol de 1,5. Então, aqui é o objetivo, né, aqui fica claro, né, o objetivo do CTD e vol, ele vai nos nortear para a gente ver o que está acontecendo quando eu mexo os parâmetros. Eu vejo que, se eu fizer dessa forma, eu estou entregando uma exposição menor. E aqui vocês podem observar que a imagem está bem difusa, exatamente porque é um quadro, né, como eu já mencionei, um paciente cadavérico. Então, é assim que têm sido feitos os estudos lá fora, no Brasil a gente não faz assim ainda,
mas usando esses parâmetros. E a partir daí que entra a questão do protocolo de baixa dose, protocolo padrão, depois o low dose, enfim. Por quê? Uma vez que eu sei quais são as doses que eu estou entregando para os pacientes por meio de simulação com cadáveres, né, eu consigo dizer se o protocolo que, por exemplo, vou citar aleatoriamente, né, o protocolo que a GE estabeleceu, que a gente chama de protocolo padrão, né, o protocolo de fábrica. Então, a GE entregou um protocolo de fábrica. Mas será que eu não posso pegar o protocolo de fábrica e fazer um ajuste nesse protocolo, no KV, no MA, naqueles parâmetros todos? Sim, eu posso. Não posso fazer de forma aleatória, mas eu posso fazer junto com a equipe médica. Então, a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu pego o protocolo padrão e começo a alterar, né, os parâmetros KV, MAS, entre outros, junto com a equipe médica, eu estou fazendo o que a gente chama de protocolo de baixa dose. Eu estou produzindo, estou fazendo um novo protocolo com base ali na conversa com a equipe médica, e isso é um protocolo de baixa dose, porque eu reduzi a dose, né? Posso olhar isso por meio do CTD e vol, estou reduzindo a dose do meu paciente. E isso é feito pela equipe de tecnólogos junto com a equipe médica. Porém, ainda assim, a gente precisa lembrar que nós temos um outro profissional que é muito importante, que é o application, né? O application é um profissional, para quem não conhece, né? É o profissional que tem por objetivo mostrar os recursos, né, que aquele tomógrafo tem a oferecer. Então, ele vai mostrar como configurar da melhor forma, como extrair o melhor daquele tomógrafo que foi adquirido pela equipe médica. Porém, além disso, o application ele vai mostrar também como se fazer protocolos. Não só usar o da máquina, né, o que veio de fábrica, mas olha, como ajustar os protocolos. E dentro da minha experiência, do que eu pude acompanhar em serviços de tomografia, com applications, eles mostram exatamente isso. Eles chamam a equipe médica, juntam ali os tecnólogos, e a partir disso, eles vão falando, olha, o que o médico, né, o que o doutor espera ver do exame de câncer, né, metástase pulmonar. Então, quais são os requisitos na imagem, né, para a equipe médica? Aí a equipe médica vai listar, olha, tem que ter um bom contraste, tem que ter uma nitidez, enfim. Com base nisso, o application vai fazer essa ponte, vai junto ali com a equipe de tecnólogos estabelecer o melhor protocolo. Então, deixando bem claro o que é esse processo de se fazer um protocolo, né, e fazer o protocolo de baixa dose. Então, é exatamente um processo de equipe. Você vai pegar o protocolo padrão e ajustar de acordo com as necessidades da equipe médica, tá? Lembrando que, para quem, né, a gente tem profissionais aqui também, né, pelo que eu percebi, então, se você está nesse processo, junto lá com a sua instituição de radiologia e quer mexer em protocolo, deixo aqui um documento bem interessante, norteador da APM, né, que é a Associação de Físicos Médicos, e tem vários protocolos exatamente feitos, que foram elaborados para isso, para que pessoas no mundo inteiro testem esses protocolos na rotina deles, e depois podem até dar o feedback, né? Falar, olha, esse protocolo funcionou muito bem, né? A gente fez o teste aqui, foi ótimo, enfim. E é um bom ponto de partida, né? Mas, como eu já disse, tem que ser usado pela equipe médica, né? Avaliado e ter o aval aí da equipe médica. Agora, quando a gente fala, né, usa os termos técnicos, low dose, né, no inglês mesmo, ultra low dose, aí a gente já está falando de outra coisa. Não estou falando de um protocolo que eu sentei e elaborei junto com a equipe médica. Não. Os protocolos ultra low dose, eu começo aqui pelo mais atual, né, mais discutido no momento, ultra low dose, né, o LD. Esses protocolos ultra low dose não é um protocolo que eu sentei e fiquei ali alterando os parâmetros, né? Olha, hoje eu fiz uma dose muito baixa. Você pode ter feito, mas esse protocolo específico, ele é um protocolo que foi produzido, né, com base no que a gente chama de algoritmos, tá? Algoritmo é um filtro, vou falar aqui de uma forma bem, né, bem simplificada, mas o algoritmo é um sistema que está por detrás de todo o sistema operacional da tomografia, ali, da imagem. Então, o que acontece? A gente tem algoritmos, né, que formam a imagem, né? Vou pensar que é um sistema computacional que vai formar a imagem em tomografia. Quando esse algoritmo ele é ajustado, ele é configurado de fábrica, né? Então, tem a Siemens, por exemplo, né, fez lá um algoritmo muito especial que ele consegue fazer um exame com a dose muito baixa. Esse, sim, é o que a gente chama de protocolo ultra low dose.
É um protocolo que foi feito pela própria Siemens, pela própria GE, enfim, é uma configuração de fábrica que tem lá o seu algoritmo, que é o que vai modular a imagem em tomografia, que permite, desde a configuração de fábrica, fazer um exame com baixa dose, tá? Não é algo que eu mexi, troquei os parâmetros no console, não, isso aí veio lá da própria fabricante. Como saber se o meu tomógrafo tem um protocolo ultra low dose? Quando tem, isso é claramente apresentado, porque é um recurso tecnológico de muito interesse, comercialmente falando, né? E geralmente são os que têm, né, esse iDose, esse ASIR, como alguns chamam, que são algoritmos iterativos, ou seja, um filtro que vai tornar a imagem boa, mas com a dose significativamente menor. Deixo aqui um modelo de um artigo que discute sobre isso, é de 2016, então não é tão novo, mas, né, aqui dentro da nossa realidade ainda é. E mostrar o que significa isso em termos práticos, né? Então, o que seria o ultra low dose? Observe que é um exame aqui, no caso da tomografia de tórax, né? Foi realizado um exame com 100 kVs, 20 MAS, e a dose efetiva calculada, né? Pegou lá o CTDI, o DLP, calculou a dose efetiva é abaixo, né, de 1 milisievert, é 0,2 milisievert, tá? E o que significa isso? Estou fazendo a tomografia, né, tomografia computadorizada do tórax, com a dose de uma radiografia do tórax. Fui eu que autorei os parâmetros? Não, o próprio sistema tem um algoritmo só para isso. Essa é a diferença que eu queria deixar bem clara. Aqui eu coloquei um print pequenininho, em azul, que é exatamente os valores de dose, né, que o colégio americano, né, aqueles níveis de referência, né, um valor básico assim, para a gente se nortear. O colégio americano, ele fala que uma tomografia do tórax, ela em média vai ter cerca de 6 milisievert, tá? E uma radiografia do tórax vai ter 0,1 milisievert, 0,1 milisievert. Então, quando eu falo, fiz uma tomografia ultra low dose, significa que você usou um recurso, um algoritmo muito potente, e que, ao invés de usar, né, entregar uma dose de uma tomografia de tórax padrão, entregou uma dose de uma radiografia de tórax. E isso é ultra low dose. Isso tem limitações específicas, aplicações específicas, não dá para sair usando, né, para todos, né, infelizmente. Ou felizmente, né. Mostrando um pouquinho mais, só para ficar claro, né, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem com low dose também, um aplicativo, um algoritmo interativo low dose, né? Não foi o tecnólogo que fez a configuração. E aqui eu tenho uma imagem com ultra low dose, tá? Observem que a low dose, ela entregou uma dose efetiva de 4 milisievert. Agora que eu vi que está errado, aqui o S é maiúsculo no milisievert, o V é minúsculo, depois eu vou corrigir e mandar para vocês. Então, a dose efetiva aqui na low dose foi 4 milisievert, e a dose efetiva na ultra low dose foi de 0,2 milisievert. Porém, né, se falar menor dose é a melhor imagem. Não, né? A menor dose, né, tem uma imagem com mais ruído. Então, o médico que vai definir se ele vai querer protocolo padrão, se ele quer low dose, se ele quer ultra low dose, né? E qual é o critério do médico? Indicação clínica. Ou seja, o que eu preciso ver? Para que eu estou pedindo, em termos simples, para que eu estou pedindo essa tomografia, perdão? Essa tomografia. Eu estou pedindo para ver uma fratura, estou pedindo para ver uma metástase. Então, dependendo da indicação clínica, né, o motivo pelo qual o exame foi solicitado, aí sim a gente vai determinar se vai usar qual desses recursos serão utilizados. E, claro, se o tomógrafo tiver essa disponibilidade. Uma outra forma da gente chamar ultra low dose também é de sub-milisievert, né? São exames que entregam sub-milisievert, ou seja, abaixo de 1 milisievert. Então, é um recurso muito interessante, muito potente, mas a gente tem que entender que é um recurso que vem, né, um recurso computacional, tem a ver com o algoritmo de reconstrução da imagem, e não com o que o tecnólogo está fazendo necessariamente, tá? E para fechar, a parte pediátrica, né, já aproveito aqui que a gente também finaliza essa parte, deixo aqui exatamente essa discussão. Por que a gente, toda vez que fala de dose em tomografia, a gente faz o parênteses da dose em pacientes pediátricos? Diversos motivos. Primeiro, pacientes pediátricos são pacientes que têm uma maior expectativa de vida, né? Você está fazendo a tomografia de uma criança de 5 anos, ela tem muitos anos pela frente.
Então, aquela exposição que ela está recebendo ali com 5 anos vai ter um impacto na vida dela muito maior do que a exposição de um adulto já com seus 40, 50 anos. Então, por isso eu tenho que pensar mais na dose que esse paciente está recebendo. Além disso, o paciente pediátrico ele tem a maior taxa de divisão celular. E existe uma lei na radioproteção, a gente chama lei de Bergoniet e Bondeal, que diz que quanto mais uma célula se divide, mais radiosensível ela é. Então, se eu tenho uma criança, né, um paciente que tem uma taxa de divisão celular elevada, mais sensível esse paciente é à radiação ionizante. Então, maior expectativa de vida e maior radiosensibilidade. Por esses dois motivos, a gente sempre tem que pensar mais no paciente pediátrico. E aí que entra essas tecnologias que, né, a gente colocou aqui. Low dose e ultra low dose de fábrica, né, que vem lá pelo próprio fabricante, são ferramentas bem interessantes quando a gente consegue, nem sempre dá para fazer, né, mas são ferramentas bem interessantes de serem utilizadas na tomografia pediátrica. Porque se vocês observarem, esse ultra low dose que eu mencionei, estou falando de um exame, né, uma tomografia de tórax, tá? De 80 kVs, né, tempo de exposição de 0,5 segundos, o PIT 1,38 e MAS entre 15 e 30 MAS. Então, é um parâmetro de ultra low dose mesmo, que já vem lá das configurações do fabricante, né, que mantém a qualidade da imagem, apesar desses parâmetros, né, uma qualidade aceitável, e tem sido muito utilizado. Esse estudo que eu coloco aqui para vocês foi publicado em 2020, é um estudo recente no Jornal de Pediatria, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, então é uma referência muito importante. Eu coloco aqui entre parênteses a conclusão que os autores chegaram no estudo, né, e eu até vou parafrasear para destacar bastante isso, né. Eles dizem que é possível realizar tomografia computadorizada com ultra baixa dose torácica, sem sedação ou anestesia. Abro um parênteses aqui, né, criança se movimenta mais, então, se a gente consegue fazer esse recurso, sem fazer uma tomografia sem ter que sedar, isso é muito bom, né, e essa ultra low dose permite também. Administrando, né, entregando uma dose de submilisievert na criança, ou seja, bem abaixo, né, do que se pratica em doses, né, pediátricas, que também já são valores menores quando comparados ao adulto, mas né, dá para diminuir aí. E o mais importante, não é só reduzir a dose, né? Os autores concluíram que dá para reduzir a dose, mas manter a qualidade de imagem diagnóstica. Ou seja, não vai ser a imagem com a maior resolução, mas vai ser uma imagem que permite o diagnóstico. Isso, reduzir a dose, manter a qualidade diagnóstica da imagem é o que a gente chama de otimizar. Isso principalmente no caso dessas crianças avaliadas, foram 86 crianças avaliadas para a tomografia do tórax. Então, é esse destaque que eu quero, né, deixar aqui, até para fechar, né, a minha fala, de que quando eu falo de paciente pediátrico, sim, eu tenho que olhar se o meu tomógrafo, com certeza, ele vai ter protocolos pediátricos, exatamente por conta desses parâmetros que eu falei, né? Criança tem expectativa de vida maior, taxa de divisão celular maior, então tem sempre um protocolo pediátrico né, dedicado, então usar esse protocolo. E se eu consigo, né, ter recursos tecnológicos como a tomografia ultra low dose, considerar sim a possibilidade de usar principalmente pacientes pediátricos, porque isso com certeza vai impactar, né, significativamente na qualidade de vida desse paciente ao longo aí do restante da vida dele. Devolvo para você a palavra, Márcio, ver se alguém tem alguma dúvida. Perfeito, Daiane, ficou ótimo. Eu estou olhando o Alexandre ele só concordando aí com tudo. Então, assim, mas ficou bem interessante. Ficou bem interessante essa parte de pediatria que eu estou vendo assim. Eu estou assim, eu estou assim assustado com essas referências de valores de low dose. E aqui o exame pediátrico também estou só pelos valores que tem aqui desse protocolo a gente pode ver que trata-se de fator bem razoável, bem baixo mesmo, né? E eu vou passar para o Alexandre, que ele está doido para fazer uma interação ali com o povo que está assistindo, com você. Fica à vontade, Alexandre. Maravilha, Márcia. Antes até de fazer a interação aqui, primeiramente, a Daiane colocou de forma brilhante. Fazia já um tempo que eu não vi alguém explicar essa questão de dose de uma maneira tão tranquila em tomografia. Parabéns aí, viu, Daiane?
Uma colaboração que eu queria colocar é o seguinte: essa questão de ultra low dose, principalmente, né, de redução de dose, se fala muito em tomografia. A tomografia ela já está avançada há 10 anos. A gente tem tomografia para estudar coronária, para estudar tudo há 10 anos. O negócio deu uma emperrada há 10 anos atrás, aproximadamente, porque a dose era muito alta. Os caras falaram, cara, aparelho, tecnologia, qualidade de imagem a gente tem, mas a gente tem um pepino para resolver aqui. A gente tem uma dose muito alta. Isso ficou muito evidente, principalmente em aparelhos de 64 canais. Aí eu trago para hoje, para conectar com a fala da Daiane. Os aparelhos hoje, principalmente os mais modernos, de 128 canais para cima, trazem isso muito bem. Ou seja, uma gama de protocolos que começa a atender muito bem parte de criança, ultra low dose, principalmente para a parte de tórax, e trazendo ainda num passado, numa atualidade bem recente, a gente já tem tomógrafos com técnicas para outras partes do corpo humano, tá? Para controle de pneumonia de criança, por exemplo, para fraturas, você ter altíssima qualidade na imagem, associada principalmente, só para não complicar muito, mas já com novos detectores, principalmente detectores fótons quânticos aqui, que são realmente detectores que vão mudar a história da tomografia daqui para frente. Por que eu estou colocando isso? Para as pessoas usar bem aí o conhecimento que a Daiane trouxe hoje, ou seja, nós temos de muitos tipos de tomógrafos no mercado. Você vê que a gente teve perguntas de aparelhos helicoidais, temos N número de detectores hoje circulando no mercado, que se deve ter uma atenção grande, e nós, profissionais, podemos colaborar no uso desses equipamentos, como muito bem colocado, junto com o físico, junto com o médico, junto com applications em otimizar esses equipamentos, que é a grande maioria que tem equipamento no mercado, mas, de fato, a tomografia caminha para equipamentos para trabalhar com baixíssima dose de radiação, e isso vai aumentar muito o nosso campo de trabalho, porque a tomografia vai ter um uso ainda mais amplo, porque a dose vai cair de maneira bastante significativa. É bastante mesmo. Você pegar os artigos mais recentes para ler, muito bem colocada essa referência dela de 0,2 milisievers, a gente vai encontrar em alguns outros tipos de exame, principalmente quando a gente começar a falar de detectores de fótons quânticos aí que estão surgindo agora no mercado de uma certa maneira. Vamos ver a interação do pessoal, se teve mais alguma coisa. Já começando aqui, ó, com muitos elogios. O pessoal está falando que foi muito claro e realmente essa explicação do CTDI, DLP foi assertiva demais. Parabéns, a gente vai ter que trazer ela aí para fazer um capítulo no livro de Tomo, hein, Márcio? Com certeza. A gente ficou 2 anos escrevendo, não conseguiu escrever isso aí, Márcio. Pronto, Eu queria também complementar uma coisa aqui. Eu vi alguns colegas citando sobre inteligência artificial e algoritmo de reconstrução. A Daiane colocou muito bem também. Hoje, o que está mudando, questão de discussão de dose e otimização de dose de tomografia, é a parte de processamento, de aproveitamento dos fótons, ou seja, é algoritmo de reconstrução, tá? A inteligência artificial hoje, eu sei, vou até aproveitar e falar um pouquinho, que vai ser parte do tema da minha aula da Jornada Paulista de Radiologia, ela é muito mais colaborativa nessa parte preditiva, ou seja, na parte de fazer diagnóstico, de ajudar o médico a direcionar o diagnóstico dele. A inteligência artificial vem muito para ajudar nos equipamentos, mas ainda na parte operacional e na parte de processamento, tanto a parte de pesquisa quanto a parte mesmo de aplicação ainda é muito tímida. O que é forte mesmo hoje é algoritmo de reconstrução e a mudança dos perfis de detectores. Não sei nem se a Daiane quer me corrigir ou colocar alguma coisa em relação a isso, que é essa última interação dos colegas que estavam participando aqui. Só reiterar, né, exatamente, a tua fala é muito prudente também nesse sentido, porque a gente tem muito, a JPR do ano passado mostrou muito isso, né, quem teve a oportunidade ali de ir, não só às palestras, mas na feira também, né, então a gente tem muitos recursos exatamente computacionais, inteligência, né, machine learning, que eles chamam, né, no inglês, que é a máquina aprende a não pensar, mas ela aprende a identificar lesões, né? Falar ali para o radiologista, olha, essa radiografia de tórax, ela está com um quadro
né? Achamos tantos nódulos na imagem, então vamos colocar no topo do ranking lá para o médico fazer o diagnóstico dessa imagem primeiro. Então, a gente tem muita inteligência nesse sentido, no diagnóstico, né? O próprio inteligência artificial nesse sentido, da máquina conseguir olhar o que está acontecendo ali na imagem e, a partir disso, entregar essa informação para o médico tomar uma decisão. Mas também a gente tem esse machine learning, aqui no português, mais ou menos, né? Voltado para a estimativa de dose em órgãos, né? Eu mencionei só 2 softwares, o CityExpo, perdão, e o Virtual Dose, mas a gente tem o NCI City, que é outro software interessantíssimo, que faz estimativa de dose nos órgãos, não só a estimativa de dose efetiva, mas por órgão, né? E tudo isso tem a ver também com inteligência artificial, a gente usar esses recursos tecnológicos a favor do controle das exposições médicas. Perfeito, Daiane, perfeito. Olha, e a gente achava que sabia tomografia. A gente achava que sabia tomografia. Aprendi muita coisa. Nossa, é importante essa troca de ideias, um complementando o outro, né? Isso é muito importante. Bom, vamos dar continuidade aqui, Daiane. Eu vou pedir para você tirar a sua tela agora. Vou compartilhar a minha aqui, só um minutinho, pessoal. Muito bem. Um videozinho bem simples, singelo, mas que fala muita coisa, né? Um pouquinho da história das pessoas aí que fizeram história da radiologia. E é nesse momento, Daiane, que você vai dividir com a gente um pouquinho e vai contar para nós, né, o que você viveu na radiologia. É um momento que eu sempre fico ali com vergonha, porque eu brinco que eu tenho aí meus 12, 13 anos de radiologia, né, principalmente na docência, e tenho tanto a aprender, né, então, quando eu vejo esse vídeo, eu vejo tantas pessoas, né, que têm tantas histórias para contar, mas aí eu me sinto pequenininha, mas o que eu posso falar, assim, da minha vivência em radiologia, até nesse contexto que a gente está aqui, né, esses reencontros virtuais, é exatamente como é importante a gente se capacitar, né, se apropriar, a gente correr atrás do conhecimento, porque o processo, né, de estudar, né, o aluno vai lá no técnico, no tecnólogo, né, fez mestrado, doutorado, é um processo contínuo, e a radiologia é assim, né, eu brinco com os meus alunos, né, tem alguns aqui, né, o curso é tecnologia em radiologia, ou seja, a gente está fazendo um curso de tecnologia, então a gente termina o curso, já tem um monte de coisa que saiu durante o curso, tecnologia não para, né, então a gente tem que se atualizar sempre, e esses momentos, né, imagina, domingo à noite, pós-feriadão, ver aqui, né, mais de 160, sei lá quantas pessoas, então isso mostra, né, reforça como é importante a gente ter essa percepção de se capacitar, e eu vim aqui dar uma aula, mas eu aprendo muito com vocês também, vocês falando, né, comentando as colocações do professor Alexandre e do Márcio, né, fico muito feliz, assim, é uma troca, como colocaram muito bem, e ver ex-alunos, né, a Aline, tem outros aqui, não vou nem começar a listar, né, é muito bom revê-los, e é isso, acho que a radiologia, assim, nesse sentido, é um processo de formação contínua, né, se forme tecnólogo, mas não ache que são 3 anos e acabou, né,
Se forme sabendo que você vai trabalhar com tomógrafo, ok. Você vai ter que estudar o manual, vai ter que ler, correr atrás de atualização, né? E faça isso de forma que seja algo prazeroso para você, né? Porque vai ser algo necessário e contínuo. Legal, legal, Daiane. Nossa, muito bom. Essa troca que você falou, né? É um momento difícil. Essa troca de experiência, até teve uma moça, a moça que comentou que ela sempre acompanha a gente, ela falou assim, é a parte do programa que eu espero, porque eu adoro as histórias. Então, e a gente vê muita história interessante aqui. Tá? Deixa eu tentar fazer um outro compartilhamento aqui, só um minutinho. E esse é o nosso Fique Sabendo. Agora é a hora do Alexandre. Eu acho que eu vou mudar o nome dessa parte do Fique Sabendo para a hora do Alexandre. Pô, ainda bem que não é um programa de fofoca, né, Márcio? Senão ficava chato pra cá. Ô, Márcio, mas eu queria fazer um compartilhamento de uma história que eu não poderia deixar de contar hoje aqui, antes aí, nessa parte do que eu vivi da radiologia. Eu tive um contato durante essa semana, tá? De um aluno que falou, poxa, que bom, né? Pena que para mim é uma vez por mês, mas para mim é um programa muito importante, o Radiologia em Casa, eu sempre acompanhava de vocês. E ele contou no texto que ele mandou no WhatsApp que ele tem uma série, ele fez um curso técnico com muita dificuldade, está tentando entrar no mercado de trabalho, e que os nossos conteúdos gratuitos são muito colaborativos para inspirar ele, para ele buscar o mercado de trabalho. Maravilha. Márcio, esse cara vendeu a televisão da casa dele, ele falou, não tem mais televisão em casa para mim poder manter a internet, para mim poder podendo estar estudando, cara. Então, assim, a gente tem aí um compromisso para fazer, mas eu fiquei impressionado. Eu sei que talvez a gente não tem nenhuma história parecida com quem está aqui hoje. Ele está aqui hoje, tá? Que legal. Mas são histórias aí, cada um vai ter a sua. Tem pessoas aqui com dificuldades, que estão buscando um emprego, ou que estão trabalhando. Eu vi que tem gente trabalhando. Eu vi um colega, eu acho que o nome dele é Rubens, ele pegando o cassete agora e indo lá fazer o exame. O cara voltou, depois pegou de novo. Teve uma outra colega. E aí vai com o que a Daiane falou. A radiologia tem isso. Ela tem uma oportunidade de a gente crescer, desenvolver profissionalmente, que poucas profissões têm. Então, para quem está no mercado, vai ter que continuar estudando para ter lindas outras oportunidades. E para quem ainda não ingressou no mercado, saiba, use a frase da Daiane. É o conhecimento que vai abrir as portas para vocês. Porque o mercado lá fora está precisando de gente com conhecimento, gente qualificada. Eu não poderia deixar de complementar isso aí no que eu vivi da radiologia, que é uma coisa muito legal. Mas muito bem, Márcio. Lembrando aí, no Fique Sabendo, vamos estar na Jornada Paulista de Radiologia semana que vem. Isso mesmo. Sei que a Daiane vai estar lá, eu e o Márcio vamos estar lá. Esse aluno que você falou que participou aí do primeiro do programa da gente do YouTube, nem lembro o nome mais, como ele chamava. O David, Pergunta que a Ensina Responde. Era um programa muito legal, né, que a gente tinha. Ele falou que vai estar na Jornada Paulista de Radiologia. Que legal. Então, e muita gente vai estar lá, é um grande evento. Quem puder não participar do congresso, pelo menos ir na feira, é uma grande oportunidade de conhecimento, de relacionamento, muito legal. E uma grande novidade que a gente vai promover lá, e vamos fazer isso também com a Daiane, a gente vai ter, pessoal, chamada todos os dias, ao vivo, pelo Instagram da Ensina Radiólogos. É isso aí, todos os dias, de quinta a domingo, eu ou o Márcio, nós dois juntos, com convidados de lá, vamos fazer chamada ao vivo, trazendo alguma novidade do nosso Instagram. Então fica ligado, pessoal, no Instagram o tempo todo. Vai ter chamada quinta de manhã, quinta à tarde, sexta de manhã, sexta à tarde, trazendo alguma novidade para vocês que acompanham a gente no nosso Instagram, que o Instagram é Ensina Radiólogos. É isso mesmo, né, Márcio? É isso mesmo. Vamos lá, quinta-feira, logo cedo, a gente está lá. Já vamos chegar lá na primeira apresentação, já vamos começar a fazer o agito, ver a feira, ver as palestras, ver os professores, e de quinta a domingo ensina radiólogos, né, ao vivo pelo Instagram. Pelo Instagram, né? E tem uma novidade esse ano, no domingo, né, ainda vai ter mais gente da equipe lá da Ensina com a gente, né? Isso,
do ITS vai estar junto com a gente, alguns alunos da pós-graduação nossa também vão estar lá fazendo visita na feira. Vou aproveitar e mandar um abraço também para os meus alunos da pós do São Camilo, que alguns vão estar na feira também. Então, pós da Ensina Radiólogos, pós do São Camilo, da Escola ITS, todo mundo que estiver lá, vai ser um prazer a gente estar junto, tirar uma foto, conversar um pouco, vai ser um prazer muito grande. Além disso, não fique sabendo, não posso deixar de comentar aqui, até tem um bebezinho ali, Márcio. Olha lá o bebezinho, que coisa mais linda. Manda um abraço, como é bom, olha lá, está com o pai, acho que é com o pai, com a mãe, curtindo lá. Começou cedo. Vai para a radiologia esse. Ó. Esse aí vai trabalhar na radiologia. Muito bem. Márcio, temos 3 congressos da Ensina Radiólogos esse ano. 3 congressos presenciais, hein? Isso mesmo. São José dos Campos, a princípio, dia 25 de junho. Isso mesmo. Um congresso, um grande congresso que a gente faz aqui, retornando presencial esse ano. Congresso em São Paulo, maior congresso 2018, 2019, foi casa lotada, 600 pessoas, e esse ano já tem data, 10 de setembro, em São Paulo, lá no anfiteatro da faculdade do Centro Universitário São Camilo. Nós vamos estar lá com um grande congresso da edição São Paulo, edição Sudeste disso daí. Edição Nordeste, Márcio, já tem data também. A data, a princípio, dia 29 de outubro, Salvador. Durante a pandemia, no final da pandemia, a gente lotou o auditório lá em Salvador, e esse ano, dia 29 de outubro, provavelmente, a gente já tem essa data inicial, edição Nordeste. Daiane, tem uma coisa aí, isso daí é um compromisso que a gente quer já começar. A gente está louco para fazer uma edição Sul, tá? Já dei uma cutucada no Mazola, ele parece que o Mazola vai estar fazendo um grande evento aí em Gramado, acho que agora em junho, a gente vai aqui divulgar, mas a gente quer fazer uma grande edição de Ensina Radiólogos aí no Sul. Mas vamos conversar no JPR sobre isso, né, Márcio? Muito bem. Meu apoio aí, contem comigo. E lembrar o pessoal do Fique Sabendo que a gente tem as pós-graduação agora, tudo certo, radioterapia e dosimetrista, medicina nuclear, TCRM. São 3 pós diferentes. Entra no nosso site, fica sabendo lá de todos os dados. Quem é técnico? Nós temos o pós-técnico registrado no Conselho Estadual de Educação, os cursos com prática, com estágio, com aula presencial, com aula ou transmissão online, com conteúdo EAD, 540 horas de pós-graduação. 540 horas. É para formar especialista de verdade. E no mais, entre no site da ensinaradiólogos.com, muito conteúdo gratuito, tem muita coisa gratuita, aula, entrevista, dicas, e uma coisa muito legal lá, empregos e oportunidades. Toda semana nós postamos 10, 20, 30 vagas de empregos por todo o Brasil. Para quem não está acreditando no que eu estou dizendo, entra no site do Ensina Radiólogos, tem uma parte lá, empregos e oportunidades, concursos e empregos por todo o Brasil. Toda semana a gente posta vagas novas que surgem por todo o Brasil. A nossa equipe fica procurando, pesquisando, para também prestar esse serviço para vocês. Bem, Márcio, na parte do Fique Sabendo, era isso? Acho que eu já vou aproveitar, Márcio, para encerrar minha... Não, estava esquecendo. Nós temos um curso de capacitação em mamografia começando agora em maio. Com a professora Elisângela e com a professora Elisângela. Exatamente, começa agora em maio. Aquele curso que tem prática, estágio, o aparelho dentro da sala de aula, é esse? É esse curso mesmo. Quem faz o curso sai pronto para fazer mamografia. Quantas horas? Esse curso é em São José dos Campos. 130 horas. 130 horas. 130 horas de curso? De curso, 130 horas. Então, pessoal, quem quer aqui da região de São José dos Campos, quiser participar desse curso, né? São Paulo, aqui é a região, né? Porque é próximo aqui, curso de capacitação em mamografia, começa, se não me engano, dia 14 ou 15 de maio. Entra lá no site ensinaradiólogos.com, as informações estão lá. Bem, Márcio, eu vou aproveitar aqui para encerrar a minha participação, que você tem bastante coisa para conduzir. Daiane, foi realmente um prazer enorme estar aqui com você, desde quando a gente fez aquela live, que a gente teve alguma dificuldade de transmissão, a gente queria muito conversar com você, eu conheci teu trabalho no JPR e fiquei muito impressionado, mas o que mais me impressiona é a tua trajetória, eu não poderia deixar de contá-la aqui hoje. Ela é uma tecnóloga que fez mestrado, fez doutorado,
passou no concurso numa instituição federal, como professora, pesquisadora, e mais do que isso, não é para contemplar o trabalho dela, porque ela sabe o valor que ela tem, mas é para inspirar vocês que todos nós podemos, tá, dar continuidade aos nossos estudos, aí ter um título como doutora, como a Daiane tem. Lógico que isso dedica muito tempo, muito estudo, mas existem essas grandes possibilidades para nós, tecnólogos em radiologia. Então, eu não poderia deixar de contar essa linda trajetória que você tem profissional. Você que era daqui de São Paulo, não é isso? Sim, sim, São Paulo, E paulistana. agora ela está aí, morando na beira do mar, Márcio. Um dia ela vai convidar a gente para ir lá, entendeu? Isso é maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Pode concluir, desculpa. Então, por isso que é um prazer enorme estar aqui. Essa história é muito bonita desse desenvolvimento profissional que você tem. Foi maravilhoso esse bate-papo da gente para falar de tomografia e deixar claro essa questão de como entender melhor essa questão de doses em tomografia computadorizada. Foi muito legal o nosso papo, né? E agradecer a todo mundo. Eu vou finalizando a minha parte, mas o Márcio ainda vai continuar com vocês, conduzindo aí muito bem aí o nosso Radiologia em Casa. Agradecer a participação de cada um de vocês. É muito bom uma vez por mês estar com vocês. Todo mês a gente tem um bate-papo, tem um convidado muito especial para estar conversando, para estar transmitindo um pouco de conhecimento e para que a gente faça que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada, reconhecida, que de fato ela já é. A radiologia é uma das profissões mais importantes entre todas as atividades profissionais que existem no mundo. Isso não é eu que estou dizendo, um dos maiores médicos pesquisadores do mundo, James Straub, disse isso num artigo escrito na revista RCNA. Muito obrigado a todos. Márcio, é com você, conduz aí. Beleza, Alexandre, obrigado. Bom, Daiane, tudo que é bom dura pouco, e a gente está ficando sem tempo e a gente precisa ir para o final. Então, agora no nosso roteiro, é aquela horinha que sim, que você fecha aí a sua fala, você conclui, fica aí para você encerrar a sua fala e depois você vai me ajudar no sorteio que eu vou fazer aqui com o pessoal. Ótimo. Então, primeiramente, né, e novamente agradecer, né, o convite, né, é uma honra, né, a gente faz diversos trabalhos, mas quando a gente é convidado para falar, né, certamente é algo muito bom. Então, professor Alexandre, professor Márcio, além de agradecer, eu também quero parabenizar a Ensina Radiólogos. Eu sou, assim, fã, né? Eu sigo vocês nas redes sociais, mas, assim, quando eu tenho a oportunidade de participar, eu vejo quão grande, né? Quão tem crescido e é algo muito bom. Eu fico muito feliz, né? Eu fico orgulhosa de ver colegas, né? Fazendo o conteúdo da radiologia chegar de forma tão homogênea de tantas pessoas, né? Então isso é muito legal, parabéns, eu admiro muito o trabalho de vocês, no que puder ajudar, contem comigo. Quero agradecer também todo mundo que esteve aqui, participou, né, colocou ali, fizeram comentários no chat, eu nem consegui olhar, né, mas agradeço ali os comentários, as dúvidas depois, vou deixar meu e-mail disponível, também o @ do GEPAR, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, para que vocês possam seguir lá no Instagram. Também agradecer aos meus alunos que estão aí, né, orientando de TCC, de mestrado, que, né, tiraram um tempinho para assistir, é sempre bom. Ex-alunos também, né, tanto aí de todas as instituições que eu já trabalhei. E, né, logo mais, semana que vem, estamos aí na JPR, quem puder participar, né, vai ser realmente muito bom, né? E vamos participar desses congressos aí, vamos deixar esse currículo bem recheado aí. É isso, obrigada mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos aqui. Agora a gente não vai ficar, Alexandre, a gente vai ter que ficar fã da Daiane, porque depois desse elogio todo para o nosso trabalho aqui da Ensina, se não era fã, fiquei. Eu já era fã já do trabalho dela. Não tem como. Ela já construiu a radiologia e é para poucos. E você vê o pessoal elogiando tudo isso aí para ela. É maravilhoso. Mas o pessoal interagiu bastante aqui, viu? Nossa, bastante. Tem uma frase aqui, mas que eu não posso deixar de falar aqui. Pode falar. Tem uma frase aqui, ó, que a menina colocou aqui, não sei o que ela, deixa eu achar aqui. Muita gente falando que já participou dos eventos da gente, parabenizando muitas aulas, gente falando que já vai estar com a gente em Salvador. Rapaz, cadê a frase da menina aqui? A menina é poeta aqui, Márcio. Se ela copiou, eu acho que eu vi essa frase. Você viu aqui? Eu acho que eu vi. Bem, tem muita gente elogiando, infelizmente aqui achei aqui, ó. Achou? Então manda ver. É a Jéssica da Silva Inácio, ela escreveu assim, só quem suporta o processo vive o propósito. É isso aí, Jéssica. Só quem suporta o processo vive o propósito. É isso aí. Muito bom. É isso aí, Márcio, com você. Daiane, é o seguinte,
Eu vou rolando aqui a minha barra de comentários, estou rolando aqui, tá? Já tá. E a hora que você falar para, eu paro. Onde o mouse parar, a pessoa vai ganhar um curso da Ensina Radiólogos. Deus, eu fico nervosa. Tá Vamos lá, rodando. ansiosa, né? Para. Parou. É o Michael Batista Santos. Michael Batista Santos. Ele até interagiu aqui, elogiou a sua aula. Michael acaba de ganhar um curso da Ensina Radiólogos. Daí você entra em contato lá com a nossa equipe, Michael, pelo nosso WhatsApp, né? Ou pelo Instagram lá no direct. O WhatsApp é o 12996357552. Eu ia falar o meu número aqui agora. Mas é isso. O Michael, então, ganhou aqui bastante gente. O legal aqui que foi o pessoal aqui do Brasil inteiro participando. A gente teve gente de norte a sul, de leste a oeste aqui. Muito bom, Daiane. Em nome de toda a equipe da Ensina Radiólogos, quero te agradecer, disponibilizar esse tempo para nós num domingo à noite, né? E trazendo um conteúdo de altíssima qualidade. Eu aprendi muita coisa de tomografia, o Alexandre também aprendeu, e eu tenho certeza que ele vai usar essas informações no livro dele. Esse não precisa sair, Alexandre. Ele vai usar essas informações, e assim, foi uma apresentação muito clara, muito tranquila, muito fácil de entender. Então, Daiane, muito obrigado, parabéns por essa profissional que você é, nos representando na radiologia, né? Como o Alexandre falou, assim, é possível chegar, o tecnólogo chegar ao ter o título de doutorado, sim, é dedicação, é estudo, mas dá para chegar lá. Então, muito obrigado em nome da equipe, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sucesso. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aí com a gente. E o pessoal de casa que está assistindo aí, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Eu sempre digo, Ensina Radiólogos não se faz sozinha, ela se faz com pessoas assim, parceiras que vêm dividir conteúdo, parceiro igual o Alexandre que vem aqui, né, dar essa força para a gente, e o pessoal de casa aí aproveitando todo esse conteúdo. Então, muito boa noite para vocês, bom final de domingo, uma semana abençoada a todos, e quem for para a JPR, quinta-feira a gente se encontra lá para bater muito papo, e não se esqueçam, vamos entrar ao vivo, quinta, sexta, sábado e domingo, de manhã, de tarde, para trazer mais informações para vocês, tá bom? Tchau, gente, boa noite e até o próximo Radiologia em Casa. Boa noite, obrigada.